Agora eu sou testemunha de uma menina jovem, uma irmã do coração, que vai fazer a primeira palestra do MOV, que é a Aline de Borja Jardim, que vem de Araçatuba, São Paulo, da Casa Espírita, Esperança e Caridade. Eu sou testemunho para dizer que a Aline é uma das maiores estudiosas que eu conheço sobre a evolução anímica. Ela é minha fonte de pesquisa, de perguntas, né? É ela que eu recorro para entender mais sobre isso, e nós, fundadores do MOV, sabemos da dedicação extrema dela ao MOV. Quero agradecer publicamente, Aline, pelo trabalho que você faz no MOV. As publicações que vocês veem diariamente no MOV, quem conhece, é ela que se dedica, que pesquisa, coloca todas as referências da literatura espírita clássica, das citações científicas, e é um trabalho, gente, inenarrável, que nas redes sociais só aparece um pedacinho. Isso não é motivo de vanglória para nenhum de nós, mas é só para esclarecer para vocês como que a Aline se dedica para esse trabalho. Então, nós convidamos a Aline para fazer a primeira exposição do dia. Vou botar para você. Bom dia. Bom, como o tema do congresso é quem é o meu próximo, então eu procurei trazer algumas informações gerais sobre evolução anímica, sobre a fase animal, né? E também relacionando já com a questão, né, de quem é o nosso próximo, tá? Só comentar que esse estudo sobre os animais, né? Eu fundei um grupo primeiro em São Carlos, onde eu morei por muitos anos, e agora eu estou em Araçatuba, né? É um estudo de 3, 4 anos. Então, aqui eu só vou dar uma pinceladinha para vocês, né? Porque eu tenho 45 minutos, mais ou menos, 50. Então, é só mesmo para vocês terem uma noção geral, né? E pelas redes sociais do MOV, a gente sempre posta informações também sobre a fase animal, sobre a evolução anímica. Então, quem também tiver mais alguma dúvida... E também, né, como o Rafael falou, ao longo da palestra, se vocês quiserem anotar as dúvidas, aí depois na mesa redonda a gente responde. Bom, vou começar aqui então com um trechinho da Joana de Ângeles, em que ela diz: o indivíduo que se apiada, ou se apieda, né, que tem compaixão do sofrimento do seu próximo, vegetal, animal ou humano, desejando ajudá-lo, facilmente se ilumina. Esse trecho é muito especial, né? Porque a benfeitora já nos diz que o nosso próximo é o vegetal, o animal e o homem, né? Então, muitas vezes a gente pensa, né, na lei de auxílio, na lei de caridade, né? Mas a gente não, muitas vezes a gente não estende essa caridade, né, ou esse pensamento de para quem é o meu próximo, a todos os seres, né? Então, a gente vai ver aqui, ao longo da palestra, que, de fato, todos os seres são o nosso próximo, porque todos estão em evolução, né? Todos foram criados por Deus. E um dia todos vão entrar na fase de humanidade, vão seguir no rumo da angelitude, né? Então, não há diferenças, né? A diferença é o momento evolutivo em que cada um está, né? Mas todos nós somos igualmente filhos de Deus. Esse trechinho está no livro Encontro com a Paz e a Saúde, no capítulo 10, tá? Então, vamos pensar... Então, Desculpa. Vamos pensar, então, em como realmente nós estamos... ligados, né, por profundos laços espirituais também, né? Por que que nós somos o próximo de todos os seres e todos os seres são o nosso próximo? Então, aqui Emmanuel, ele diz: sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no acanhado círculo evolutivo dos animais.
né? Esse trechinho é do livro Emmanuel, do capítulo 17. Então, o que o benfeitor nos disse aqui? Que nós que hoje estamos, né, na fase de humanidade, que somos hoje considerados espíritos propriamente ditos, porque nós já temos a consciência espiritual, já temos a capacidade de pensar em Deus, né? Temos pensamento contínuo e tantos outros atributos, né? Então, nós já estagiamos na fase animal, na condição de princípios inteligentes, que nós vamos ver um pouco mais para frente. Assim como os animais, um dia também vão entrar na fase de humanidade, né? Então, os animais igualmente possuem diante do tempo um porvir de fecundas realizações. Através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino hominal. Esse trechinho é a resposta da questão 79 do Consolador. Então, tanto a gente já estagiou no reino animal, quanto os animais um dia vão chegar à fase de humanidade. Né? Isso, na verdade, vale para todos os reinos, né? É que aqui, como a gente está falando dos animais, eu trouxe esse trechinho. Então, para a gente ver que os nossos laços, né, são muito mais profundos, não é só porque os animais foram criados por Deus, né? É porque realmente nós temos um parentesco espiritual com todos os seres, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada fase evolutiva, só para vocês terem uma ideia, né? Muitas vezes eu coloco lá nas postagens do MOV, falando sobre essa questão de que o ser espiritual ele é criado simples, ignorante e individual, né? Então, aqui eu não tenho muito tempo para explicar, né, mas se vocês depois quiserem dar uma olhada lá nas postagens do MOV, com bastante frequência eu coloco. Mas então, assim que Deus cria o ser espiritual, ou o princípio inteligente, ou o princípio espiritual, esse ser já é uma individualidade e ele vai passar por todos os reinos da natureza, né? E em cada reino ele vai ter um aprendizado. E aí ele vai evoluindo, né? Vai adquirindo conhecimentos, habilidades, capacidades, e aí ele vai passando para as próximas fases. Então, a primeira fase é a fase mineral, né? A gente não tem muitas informações sobre como é, né, que o princípio inteligente se desenvolve nessa fase, mas a espiritualidade sempre nos disse, né, em vários trechos, que nessa fase o aprendizado principal é sobre as leis da atração da matéria. Eu coloquei ali uma imagem de um átomo, porque provavelmente é nesse sentido quando a gente pensa na fase mineral, né? A gente não está falando que essa mesa aqui, por exemplo, é um princípio inteligente, né? Provavelmente é a nível molecular, atômico, né, de partículas. Até a questão 540 do Livro dos Espíritos, né, é um bom indicativo, né, quando eles falam que o arcanjo começou pelo átomo primitivo, né? Depois, então, o princípio inteligente estagia na fase orgânica. E os benfeitores normalmente colocam como vegetal, né? Mas não se refere só às plantas. Eles ali estão falando de todos os seres orgânicos, com exceção dos animais e do homem, né? Então, nessa fase, o princípio inteligente vai aprender principalmente sobre a sensibilidade, né? Porque ele vai começar a ter um corpo orgânico, ele vai nascer, vai se desenvolver, vai se reproduzir, vai morrer, vai reencarnar, né? Então, ele efetivamente vai experimentar esse processo de nascimento e morte. E aí, então, depois de passar por essa fase, o princípio inteligente começa a estagiar no reino animal, né? Para a ciência, o reino animal é desde as esponjas do mar até a espécie humana, né? Mas, pensando espiritualmente, há uma certa divisão didática, né? Só para a gente entender que até a fase animal, o princípio inteligente tem determinadas capacidades. Quando ele entra na fase de humanidade, ele vai começar
efetivamente a viver a vida espiritual, né? Porque ele vai começar a ter consciência espiritual, ele vai começar a desenvolver a mediunidade. Então, ele começa a ter vários atributos, né, que nos reinos anteriores não tem, né? Então, por isso, essa divisão de princípio inteligente até o animal e, a partir da fase de humanidade, espírito, né, efetivamente. A partir da fase animal, o princípio inteligente também é chamado de alma, né? E a gente tem essa informação tanto na questão 597, como também a Joana de Ângeles, no Encontro com a Paz e a Saúde, no capítulo 4, no item machismo, ela vai falar ela fala, né, um pouco sobre a questão das mulheres, que as mulheres sempre foram, né, bastante subjugadas. E aí ela comenta que é um desrespeito, né, com esse gênero, porque até os animais já são considerados almas, né? Então, obviamente que a mulher também é uma alma, né? Então, depois eu vou falar um pouco mais sobre os animais. Aqui é só para a gente ter uma visão geral do processo evolutivo. Então, quando o princípio inteligente atinge determinado grau evolutivo, né, aqui na Terra, os primatas mais evoluídos, que são chamados de símios, como orangotango, chimpanzé, o gorila, né, eles já estão mais próximos de entrar na fase de humanidade, mas provavelmente eles ainda vão estagiar em outros orbes mais evolutivos, em espécies do reino animal ainda, mas que são mais evoluídas, né? Depois também eles estagiam, eu vou falar um pouquinho depois ali no final, como seres que trabalham, né, com os fenômenos da natureza. Então, aí eles passam por um processo longo de humanização, né, para que eles se tornem espíritos efetivamente, tenham esses, né, comecem a desenvolver esses atributos, para daí sim eles ganharem um corpo físico da espécie humana, né? E aí, esses animais que estão hoje aqui na Terra, eles vão iniciar na fase de humanidade num orbe primitivo, né? Porque aqui a Terra não tem mais as condições que tinha lá no começo, né, quando os primeiros hominídeos se formaram. E na fase de humanidade, né, a gente é bem conhecida nossa, né, porque é a nossa fase atual. Então, a gente já tem um livre-arbítrio maior, uma inteligência maior, né? A gente começa a ter a capacidade de discernir. Então, a gente tem vários atributos, né? E a gente está caminhando rumo à angelitude, né, a condição de espíritos puros, que aí sim a gente vai efetivamente se tornar imortal, né? A gente não vai mais precisar reencarnar, a não ser que a gente queira por missão, como Jesus, né, fez. E é bem interessante essa fase, porque nessa fase não, né, aqui já é o nosso destino, né, mas a evolução é infinita, né. Eu falei fase porque Jesus, por exemplo, ele é um Cristo planetário, né? Ele cuida da Terra, que é um planeta. Mas, por exemplo, no Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 4, na Revista Espírita de fevereiro de 1868, a gente vai ter informações de que Jesus é o Cristo planetário, tem várias gradações espirituais, né? Então, tem o Cristo do sistema, tem o Cristo da galáxia, talvez do universo, porque talvez existam infinitos universos, né? A gente ainda não sabe. Mas esse momento, né, em que o espírito chega é muito especial, porque ele vai começar a realmente estar em comunhão profunda com Deus, né? Então, ele vai ser um co-criador em plano maior, que o André Luiz chama no Evolução em Dois Mundos. Então, ele vai executar as vontades de Deus fielmente, né, preservando a sua individualidade, mas executando a vontade de Deus. E aqui eu coloquei os seres da natureza, porque provavelmente é uma transição entre os reinos, né, entre as fases evolutivas. Lá no Livro dos Espíritos, a gente tem as questões 536 a 540, que falam um pouco sobre isso, né? Mas a gente também tem, por exemplo, alguns relatos nas obras clássicas, né? O Nosso Lar, no último capítulo, capítulo 50, a gente vai ver André Luiz vendo os seres da natureza que
Ele está com a Narcisa, né, com a enfermeira, e eles buscam os elementos ali da natureza para curar, né, o rapaz que estava doente. Também no Libertação, no capítulo 4, a gente vai ver o André Luiz, lá na cidade espiritual, e ele começa a ver seres pequenininhos, né, muito diferentes do que ele já viu, trabalhando lá, atuando nos fenômenos da natureza da colônia, né, do lado da cidade. E aí, então, o Gubbio fala para ele que aqueles que ele estava vendo, que o André Luiz estava vendo, eram seres que estavam entre o raciocínio do macacoide e do homem da floresta. Então, eram elementais, né, que normalmente é o termo que se usa, que estavam entre a fase animal e a fase de humanidade, né? Mas lá na Revista Espírita, de março de 1860, o São Luís comenta que do vegetal para o animal também eles atuam como seres da natureza, né? Quem vai fazer o princípio inteligente que vai fazer essa transição atua nos fenômenos da natureza do reino vegetal, né? Mas também, né, há elementais que são da fase de humanidade, que são da fase de angelitude, porque esses vão ser os planejadores dos fenômenos, né? E aí quem vai executar, né, quem vai aprender com esse trabalho efetivamente, vão ser os seres que estão na transição, né, entre os reinos. E aí, então, a gente percebe que, até onde a gente sabe, né, a trajetória evolutiva, então, vai, né, daqui para cá, né? E isso aqui sendo a fase dos seres da natureza, sendo as transições, né? Mas é muito interessante porque a gente percebe que, então, sempre, né, tem alguém que está antes e tem alguém que está depois, né? Então, a gente já começa a pensar, e a gente teve muitas recomendações nesse sentido, né, dos benfeitores espirituais, nos dizendo que, então, quem está um pouco mais à frente, o Chico falava isso, né? Nós, por exemplo, seres humanos, que estamos nessa fase evolutiva, nós somos os irmãos mais velhos e mais experimentados dos animais e né, dos outros seres vivos. Então, nós temos o dever de auxiliar, né, quem vem aqui antes de nós, assim como nós somos auxiliados por quem está mais à frente, né? Então, essa é uma lei divina, né? A lei de auxílio. Então, a gente vai ver uma frase também relacionada a isso, mas é muito importante a gente entender isso, né? Porque não é simplesmente respeitar os animais porque isso é bonitinho ou porque, né, sei lá. É uma lei divina mesmo, né? É um dever do ser que já está na fase de humanidade, né? Então, a gente pode pensar que nós, né, estamos numa fase de maioridade espiritual, né? Como se nós fôssemos adultos, né? Ali no começo, né, da fase adulta, porque a gente ainda não atingiu a maturidade, né? E eles, né, são como se fossem os bebezinhos, né? E os animais, já as crianças um pouco maiorzinhas, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção, porque como que a gente cuida das crianças aqui na Terra, né? Normalmente, a gente cerca as crianças de cuidado, de proteção, de amparo, né? A gente torce por elas, faz de tudo para que elas fiquem bem, né? Para que elas se desenvolvam bem. E, nesse paralelo da evolução espiritual, é a mesma coisa. Então, por isso que a gente tem esse dever com os animais, né? Mas a gente ainda está caminhando para entender que os animais são almas, né? São seres que sentem e que, perante as leis divinas, precisam, né? Deus nos solicita que a gente cuide deles. Então, aqui tem uma frase do Casimiro Cunha, né, psicografada pelo Chico, em que ele disse: a lei é conjunto eterno de deveres fraternais. Os anjos cuidam dos homens, os homens dos animais, né? Então, realmente é nosso dever cuidar deles, né? Assim como a gente é muito amparado e socorrido pelos irmãos que estão um pouco mais à frente de nós, né? Uma aguinha, que estou com um pouco de dor de garganta.
Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre a fase animal, algumas características gerais sobre eles, né? Então, como eu falei, né, cada fase evolutiva tem um ensinamento principal, né, que os seres que estão nessa fase vão aprender. Na fase animal, inicia-se o instinto propriamente dito, né? Porque na fase animal, o princípio inteligente vai ter uma vida de relação, né? Ele sai por exemplo, os vegetais, as árvores, né? Elas estão ali, é claro que elas interagem, mas é uma interação bem menor, né? Já os animais, eles vão se locomover, eles vão se comunicar, então a vida de relação deles é muito mais intensa. Então, o instinto é uma espécie de inteligência, né? O César Hades, que era um etólogo, um dos principais etólogos brasileiros e do mundo, né? Ele dizia que o instinto é como se fosse um pré-programa da mente, né? Então, por meio do instinto, os seres conseguem se conservar, né? Conseguem se reproduzir. Mas, além dessa sabedoria da espécie, né, em que o ser está estagiando, ele dizia que havia janelas de aprendizado. Então, isso vai muito de encontro com o que a gente vê na doutrina espírita, né, quando lá no Livro dos Espíritos, nas questões 73, 75, a gente vê que o instinto é uma espécie de inteligência, né? Então, o instinto já denota que o ser está desenvolvendo e vai desenvolver a inteligência propriamente dita, que aí são atos combinados, né? Que o ser entende a situação que está acontecendo e aí ele planeja o que ele vai fazer diante disso, né? Os atos instintivos são mais automáticos. Então, por exemplo, um reflexo que a gente tem, que a gente não pensa para fazer, né? A digestão, né? É um ato automático. Então, os animais estão desenvolvendo o instinto, mas o instinto já dá base para que eles desenvolvam a inteligência propriamente dita, né? Claro que de uma forma ainda rudimentar, né? Porque eles estão iniciando o desenvolvimento da inteligência. Ali eu coloquei um corvo, porque o corvo é um dos animais mais inteligentes, né, que existem. Assim como os porcos, né, eles têm inteligência de crianças de 4 a 5 anos, né, assim como os cavalos, os golfinhos, né, a gente tem inúmeros exemplos que hoje a ciência sabe, né, e está constantemente descobrindo. A comunicação também foi tratada no Livro dos Espíritos, na questão 594, né, no Evolução em Dois Mundos também, no capítulo 9, aí o André Luiz fala que o princípio inteligente, quando entra na fase animal, ele sente a necessidade de se comunicar, né? E aí, então, mesmo os animais que não falam, né, que não emitem sons, eles estão se comunicando. E a espiritualidade diz que eles se comunicam muito mais do que a gente possa imaginar, né? Mas aí a linguagem articulada, mesmo como a gente tem, aí é na fase de humanidade. O André Luiz relata bastante como que foi esse processo para a gente começar a falar no Evolução em Dois Mundos. É bem interessante. E os animais, eles também, né, se eles já estão desenvolvendo o instinto e a inteligência e a comunicação, eles têm pensamentos também, né? E aí os autores clássicos vão dizer que eles têm um pensamento fragmentário. Né? Ou seja, eles pensam em algumas situações, né? Têm um raciocínio em algumas situações, em outras situações, né? Assim, a maior parte do tempo, quando eles estão dormindo, talvez, né? Aí a gente ainda não sabe muito bem, mas aí eles não pensam no sentido de que eles não raciocinam, né? Eles estão ali nas necessidades deles, né? E aí o pensamento contínuo mesmo é na fase de humanidade. Os animais também já têm a autoconsciência, né? Ou seja, eles entendem que eles existem e que eles são diferentes dos outros seres, diferentes do ambiente, né, em que eles vivem. E a autoconsciência, Kardec já falou sobre isso na questão 585, né, dizendo que os animais já tinham consciência de que eles são indivíduos, né, de que eles existem. E no Manifesto de Cambridge, de 2012, também os neurocientistas, né, comprovaram
que todas as aves, todos os mamíferos e algumas outras criaturas também têm a autoconsciência, né? Então, a autoconsciência é muito importante para a gente entender a senciência, né? Então, a senciência é a capacidade que o ser tem, né, de perceber, de se perceber e de perceber o que está acontecendo ao seu redor, né? Então, os animais, eles principalmente, os peixes já têm bastante, né, senciência, porque eles têm depressão, eles gostam de músicas clássicas, né? Já foram feitos vários estudos, eles brincam, né? Mas conforme os animais vão passando de peixes para répteis, né? Depois aves, mamíferos, essa senciência e essa autoconsciência vai aumentando, né? Então, principalmente os mamíferos, eles já têm capacidade de sentir dor, de sentir medo, de sentir alegria, né? Muito semelhante à nossa, né? E isso é muito importante para a gente pensar nas nossas relações com os animais, né? E os animais, então, pelo fato deles já terem uma certa inteligência, deles já terem, né, uma certa autoconsciência, eles então já têm também uma certa liberdade de ação, mais relacionada aos atos da vida física, né, da vida orgânica, mas eles já começam a manifestar uma vontade própria, né? E eu acho que a gente que tem animais em casa, a gente percebe muito bem, né, o quanto eles já têm personalidade. A gente quer que eles fiquem num lugar, se eles não querem ficar, eles saem, né? Então, a gente vai percebendo que, de fato, eles têm livre-arbítrio, começa a ter o livre-arbítrio, né? E os centros vitais, né, que são os chakras, surgem, o primeiro chakra, que é o coronário, vai surgir na fase animal. Então, ao longo da nossa trajetória evolutiva, o nosso chakra coronário começou a se formar quando estagiávamos como princípios inteligentes na fase de lagartos, né? Então, isso é bem interessante, porque o chakra coronário é o que regula todos os outros, né? É o que faz o nosso intercâmbio com o mundo espiritual. E ele começa a se formar na fase de lagartos. Aqui tem uma frase do Karbar Schutel, né, do livro Gênese da Alma, em que ele diz: lembrai-vos de que os animais são seres vivos, que sentem, que se cansam, que têm força limitada e, finalmente, que pensam. Né? Então, eu coloquei esse trechinho aqui só para a gente arrematar com o que foi falado anteriormente. E aí, continuando, mais algumas habilidades, né, capacidades da fase animal, eles começam a ter percepções espirituais também. Isso foi narrado em vários livros, né, no livro dos médiuns, no livro Mediunidade, Comunicação e Vida, que é do Herculano Pires, no capítulo 11. Tem um livro também da Ivone e do Amaral Pereira, Devassando Invisível, que ela comenta que ela estava em desdobramento com os guias dela, né? E aí eles vão visitar animais, né? E aí eles visitam alguns bovinos que iam ser mortos, né? Que iam para o abate. E aí ela fala que os bovinos perceberam o fantasma, né, deles que estavam ali em desdobramento. E é muito emocionante porque ela fala o quanto o sofrimento dos animais no matadouro é intenso, né? Ela fala que talvez seria semelhante ao nosso se a gente tivesse no lugar deles, né? É muito, muito, muito bonita essa passagem, né? A coragem dela de falar isso também, assim como dos outros benfeitores que o Rafael provavelmente vai citar na palestra dele. Também, Emmanuel diz, né, no livro Emmanuel, no capítulo 17, que os animais parecem compreender as leis divinas muito melhor do que nós, né? Mas isso é verdade, se a gente for analisar o fato, né? Se a gente for ver os animais, eles já têm muitos sentimentos, né, nobres. Mas aí a gente tem que entender que é porque eles estão numa fase evolutiva anterior, né? Então, eles estão, de fato, mais ligados a Deus, né? Eles seguiam muito também pelo instinto, né? Pelos rudimentos da inteligência. Então, eles têm uma pureza maior, assim como as crianças, né? As nossas crianças humanas, elas também têm uma pureza maior, né? Então, mas
conforme eles forem evoluindo, eles vão ter que construir essa pureza, né, efetivamente, né, se utilizando do livre-arbítrio, né, que eles ainda não têm tanto. Por isso que a gente se sente tão bem com os animais, porque eles, de fato, nos ligam mais a Deus, né? Quando a gente está em contato com a natureza, com os animais, a gente sente mais puramente a presença de Deus, né? E o Emmanuel também, nesse mesmo capítulo, comenta, né, que os animais já têm seus laços afetivos entre eles mesmos e com o ser humano, né? Que eles já têm o sentimento do amparo ao próximo, né, começando a se desenvolver. Eles já têm o amor conjugal, o sentimento de paternidade. Então, a gente é testemunha, né, do quanto eles já têm realmente sentimentos, né? E a questão do sofrimento, né? Essa é uma questão realmente muito delicada, né? Eu acho que a gente só consegue fazer algumas hipóteses, né? Porque, na verdade, como quando a gente vê a questão 602 do Livro dos Espíritos, lá a espiritualidade diz que os animais não sofrem expiação, né? Porque eles não têm ainda o senso moral, então eles não têm como responder por algo que eles fizeram, né? Se um cachorro te morder, ele não vai responder por isso, porque ele não te mordeu com maldade, né? Ele não pensou, eu vou, né? Eu sei que isso é errado, mas eu vou fazer isso, né? Eles ainda não têm a dimensão da moralidade, né? Das consequências do que isso vai acarretar, né? Então, lá a espiritualidade diz que os animais, eles evoluem por força das coisas. Então, a gente pode entender que os animais já evoluiriam pela própria fase evolutiva em que eles estão, pelas dificuldades que eles atravessam, né? Então, por exemplo, um passarinho, ele enfrenta várias dificuldades, né, naturais da onde ele está, né? Ele precisa construir um ninho, precisa achar um parceiro, né? Precisa alimentar o filhotinho. Então, por essas experiências que são assim dificuldades, né? São certas dificuldades, eles vão aprimorando, né, o intelecto deles, porque eles têm que desenvolver estratégias para resolver essas questões, né? Essas situações. Então, por isso, né, por todas essas dificuldades, eles já estariam evoluindo. Mas, aqui na Terra, como nós somos ainda um planeta de provas e expiações, nós temos uma tendência ao mal aqui, né, nossa coletividade. Então, o nosso dever de amparar os animais, a gente ainda não está cumprindo, né, pelo menos não plenamente, né. Então, a gente acaba fazendo, né, nossas ações acabam tendo desdobramentos que vão atingir os animais. E eles já têm sensibilidade, já têm ciência, consciência, então eles vão sentir, né? Mas o que a gente tem que pensar é que Deus nos oferece a todo instante os recursos para que a gente não faça mais isso, né? Para que a gente compreenda a situação, né, e a gente busque recursos para gradativamente ir minimizando o sofrimento deles, né? Mas, além disso, a gente também pode pensar que a nossa humanidade não é exemplo. Então, não é regra que isso vai acontecer, que todos os animais no universo todo vão sofrer, né, por causa da humanidade. Por exemplo, no Cartas de uma Morta, né, a Maria João de Deus, que era a mãe biológica do Chico, conta que a humanidade de Marte, que também começou no nível primitivo, assim como a gente, né, eles evoluíram mais rápido do que nós, porque, de alguma maneira, aquela coletividade que estava ali foi compreendendo as leis divinas, né? Lá na Evolução em Dois Mundos, o André Luiz vai dizer que quando nós estávamos na fase de homens primitivos, a espiritualidade superior vinha no nosso desdobramento nos instruir sobre as questões morais. Então, nós tivemos muito amparo para a gente começar a ter noção de dever, né, de responsabilidade, de direitos, né? Então, a gente teve muito suporte, mas em algum momento eles se afastaram porque a gente tinha que caminhar sozinho, né? A gente tinha que começar a agir porque a gente queria agir no bem, né?
Então, a nossa humanidade não seguiu muito esse caminho, mas a de Marte conseguiu. Então, lá ela vai dizer que eles nunca se alimentaram dos animais, que eles nunca destruíram a natureza, nunca tiveram guerras, né? Então, infelizmente, aqui na Terra a gente trilhou esse caminho, né? E os animais sofrem as consequências, os que estão aqui. Mas também a gente não sabe se eles não vão para outros orbes, né? Então, assim, tem uma série de questões que a gente ainda não sabe como que acontece, né? Então, assim, a gente não pode se revoltar contra Deus porque a gente não entende, né? A gente tem que compreender que é a gente que ainda é limitado e procurar os recursos que são, né, que estão à nossa disposição para a gente ir mudando essa situação, né? E também, no livro Os Mensageiros, no capítulo 42, o Aniceto fala que Deus não vai se esquecer dos animais que foram sacrificados, das árvores que são cortadas, né? Que Deus vai proporcionar acréscimos evolutivos, né? Mas a gente também não sabe o que isso significa. Mas com certeza, né? Deus não ama mais a gente porque a gente está na fase de humanidade. Ele tem o mesmo amor por todos os seres, né? Por todas as fases evolutivas. Então, realmente, né? De alguma forma, né, essa situação vai ajudar, mas não que isso seja uma justificativa para nós, né? Porque esse não é nosso dever é de cuidar deles e nós vamos sofrer as consequências do que a gente fizer para os animais, né? O que tiver fora das leis divinas, a gente vai ter que responder de uma forma ou de outra, né? E aí, então, só para a gente já ir se encaminhando para o fim, né, eu vou falar rapidamente sobre a questão da desencarnação, da reencarnação, que acontece com os animais, né? Então, lá na questão 600 do Livro dos Espíritos, a gente tem a informação de que quando os animais desencarnam, eles são levados ao plano espiritual e uma espiritualidade superior fica responsável por eles, né? E aí, o André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, no capítulo 12, ele vai... meio que ele explica melhor essa questão 600. Então, ele fala que assim que o animal desencarna, a espiritualidade leva eles para o plano espiritual e eles ficam num estado de hibernação, como se eles estivessem dormindo. E que as espécies mais simples, né, os princípios inteligentes que estagiam em espécies mais simples, eles não têm ainda consciência, né, muita consciência, né? Então, eles ficam dormindo lá. Então, aí, o reencarne deles realmente é bem mais rápido, né? Porque o princípio inteligente precisa de muitas experiências na matéria. Então, esses que são mais simples, eles já reencarnam. Mas a gente também não sabe esse rápido quanto que é, né? Mas aí o André Luiz fala que os princípios inteligentes que já têm um certo grau de substância mental consciente, é como ele chama lá, mas a gente pode entender que seja consciência, né? Esses já conseguem ficar em atividade no plano espiritual. E aí, então, a espiritualidade define as atividades que eles vão fazer, né? O período que eles vão ficar lá. E aí, então, depois desse período, eles vão reencarnar também. Então, por isso que a gente vê relatos de animais no plano espiritual, nas colônias, ajudando a espiritualidade em resgates, né? Então, a gente sempre vê de cavalos, de cachorros, né, de aves. Então, por isso que... eu já até falei ali, né? Então, por isso que é possível, né, que os animais fiquem um tempo, esses que já têm essa substância mental consciente, que eles fiquem um pouco mais de tempo, né? Mas também, né, há casos de figuras de animais que, na verdade, não são animais, né? Que é a zoantropia, ou licantropia, né? Que é quando o espírito humano está em grave desequilíbrio espiritual e aí ele, às vezes, assume a forma de animais, né? Mas aí não são animais desencarnados no plano espiritual. Aí, é bem interessante que no livro Sexo e Obsessão, no capítulo 11, Manuel Filomeno de Miranda deixa explícito que são animais desencarnados, né? Ele vê dois espíritos chegando com dois cachorros e ele fala, nossa, é a primeira vez que eu vejo almas de animais desencarnadas trabalhando, né, ajudando a espiritualidade. E a reencarnação, então, se processa depois desse período mais ou menos curto no plano espiritual, né?
E aí, no caso, no Missionários da Luz, André Luiz, né, o instrutor do André Luiz, Alexandre, fala que a reencarnação é muito semelhante à nossa, né, a reencarnação dos animais. E o que eu acho que é o que mais interessa para nós é sobre os nossos animaizinhos, né, domésticos, né, o que acontece com eles. Então, a gente tem o Divaldo, né, já fez alguns relatos sobre isso. O Chico falava bastante, Chico Xavier, né, que normalmente, quando há laços, né, de afeto entre o animal e o seu tutor, é comum que a espiritualidade traga o animalzinho de volta para o lar da família humana, né? Então, às vezes, por várias encarnações deles, durante a nossa vida, eles vão voltar para a nossa casa, ou mesmo ao longo das nossas existências, eles já têm nos acompanhado, né? Lá na Revista Espírita tem uma passagem que também fala sobre isso. Então, aqui tem o trechinho aqui da frase do Chico. Muitas vezes, quando há verdadeiro afeto, os animais são trazidos de volta aos seus donos, né? Então, acho que isso é bastante consolador para nós, né? Mas mesmo que isso não aconteça, ou que a gente não tenha certeza, é muito importante também que a gente sempre se abra para receber os irmãozinhos que estão precisando, porque são muitos, né, desamparados nas ruas. Então, eles são os pequeninos de Jesus, né? Então, mesmo que não sejam nossos, né, mas se a gente puder abrigá-los, com certeza Jesus vai ficar muito feliz, né? Então, a gente compreende de tudo isso que, de fato, nós temos um dever sagrado em relação aos animais. Todos os animais, né, de todas as posições, né, que eles ocupam no reino animal, né? E aqui também mais uma frase do Emmanuel. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus, né? Então, quando a gente faz o bem, a gente estende o auxílio para os animais, para a natureza, para o ser humano, para nós mesmos, nós estamos nos ligando com Deus, né? Cadê a... Bom, então é isso. Dá tempo da Malu cantar? Ela tá aí? A Malu tá aí? Vocês vão cantar? A Malu, ela é de Taubaté e, curiosamente, é a cidade da minha família, né? E eu não a conhecia. E ela vai cantar uma música, então, para a gente, pensando, né, em tudo que a gente conversou aqui sobre os animais, a natureza. Pessoal, muito bom dia. Foi muito bacana essa comunicação com a Aline. A gente está muito feliz de estar aqui. Essa música foi escolhida por ela. E vamos lá, a gente convida vocês agora a essa singela reflexão. Os peixes e os bichos da água, amo as aves e os bichos do céu, amo as flores e os seres da terra, tudo que vive e se move nela, há sempre andorinhas por onde vou, brincam no vento, nas asas do amor, amo a vida em toda a extensão, ao
São Francisco, em meu coração. As pessoas, as plantas e os animais são canteiros do mesmo jardim. Querem a alegria, o amor e a paz. Ao beijo da vida, todos dizem sim. Há sempre andorinhas por onde vou. Brincam no vento, nas asas do amor. Amo a vida em toda a extensão. Ao São Francisco, em meu coração, há sempre andorinhas por onde vou. Brincam no vento, nas asas do amor. Amo a vida em toda a extensão. Ao São Francisco, em meu coração. Muito, muito grato a Malu e ao Elton, que vieram de longe apresentar a sua arte para a gente, trazendo a presença de São Francisco mais uma vez para perto de nós. E ao longo do congresso vocês vão ter outras oportunidades para conversar e para ouvir mais a Malu e o Elton. Gratidão, tá? Muito obrigado mesmo. Então agora, agradecidos à exposição da Aline, eu vi que o pessoal anotou muita coisa aí no papelzinho para perguntar. E vamos ao nosso intervalo. Mas olha só, 15 minutinhos. 15 minutinhos para tomar um café, uma água, se abraçar. Muitos chegaram agora, né?